Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui, hoje é quinta-feira, dia 16/7, nossa aula de produção de texto. Vamos aqui nos divertir juntos? Na nossa última aula eu passei para vocês fazer biografia desses três grandes homens que marcaram, e no caso, que é o Maurício de Souza, que ainda está vivo, que marca ainda nossas vidas com as suas histórias da Turma da Mônica. Você anotou aí, viu que esses homens fizeram diferença no meio em que vivem e marcou a história de pessoas. Então, você analisou isso e hoje nós vamos tratar de uma biografia ou autobiografia estudantil. Vamos ler juntos aqui? Vamos lá. Autobiografia estudantil. Como já sabemos que a autobiografia fala de si próprio, hoje você vai descrever sua história escolar. Você pode falar do que você puder lembrar. Não precisa ser somente a história do IEAF, seja livre e coloque momentos que lhe marcaram em todas as escolas que você passou. Isso para quem veio de outra escola, quem já foi daqui, quem sempre foi daqui, coloque também. No próximo slide você verá um exemplo. Olha o exemplo aí, gente. Aí o nome da pessoa. Meu nome é Emily Cristina Ramos Jacinto. Nasci no dia 23 de julho de 2008 na Santa Casa de Aparecida. No caso, ela colocou até aí o lugar onde ela nasceu. Sou filho de Luiz Michel e Carmen Cristina, que trabalham como ajudante geral. Tenho 2 irmãos que se chamam Ana Flávia e Pedro Luiz. Quando fiz um ano, comecei a falar e andar. Depois frequentei a creche Teresa de Jesus Tranim Passim. Com 5 anos eu me formei na educação infantil, na escola Odila de Souza Oliveira, onde estudo até hoje. Na escola eu gosto de estudar e falar com as minhas amigas, em casa, onde eu gosto de ver vídeos, e em casa eu gosto de ver vídeos na internet. Quando eu crescer, quero ser dançarina ou cantora. No caso desses exemplos aqui, ela cita uma coisa bem breve, mas você pode descrever mais coisas. Quem foram ou quem ainda é seus melhores amigos na escola, quem você costuma se conversar bastante, às vezes, no caso aqui ela disse que gosta de assistir vídeos. Você pode, em vez de você colocar questão de vídeo, você pode falar assim, eu costumo conversar bastante com algum amigo da escola, quiser colocar também quais são os professores que você mais gosta, ou também colocar quais matérias que você mais se identifica. Então, faça tudo que você lembrar. Pode colocar coisas que, se você quiser, lógico, né? Se quiser coisas que você não gostou, também pode colocar. E coisas que te chamaram bastante atenção, também pode colocar. Você vai fazer um histórico estudantil seu até hoje. Tudo bem? Então, não esqueça, sempre coloque a data. Detalhe, gente, coloque título, tá? Após título, pule 2 linhas, por favor. Observe também parágrafos. Todo texto ele tem que ter um parágrafo e também obedeça ao final da linha. Não vá ultrapassar. E também, quer um conselho? Faça a lápis. Porque aí qualquer coisa você errar, depois que você viu que já está tudo organizado, está tudo certo, está uma beleza, e aí você passa para a caneta. Tudo bem? Então vou deixar aqui a nossa mensagem. Nós vamos finalizando por aqui. E a nossa mensagem vem de William James, psicólogo norte-americano, que diz assim: pessimismo leva à fraqueza, otimismo leva ao poder. Então, vamos se despedindo por aqui. Se cuide, brinque bastante, mas estude. E um abraço virtual. Até a próxima. Olá, sexto ano! Vamos então dar continuidade ao nosso assunto de geografia, falando aí sobre os minerais
e também agora sobre os solos, né? Vamos caracterizar um pouquinho aí sobre os minerais, finalizando com o assunto e falando um pouquinho sobre os solos. Qual é a importância dos solos para a nossa sociedade? Página 40 a 49 do livro de Geografia de vocês. Vamos lá. Nós falamos aí sobre os minerais, né? Qual a importância dos minerais para a nossa sociedade. Ele é utilizado em muitas coisas aí. Nós temos aí os minerais metálicos e os não metálicos. Um exemplo dos minerais metálicos aí, o ferro, o ouro, o alumínio. Nós temos também aí o exemplo da esmeralda. A esmeralda no seu estado bruto, ou seja, retirado diretamente da rocha e ela depois de lapidada. Outro tipo também de mineral metálico é o que? O diamante. O diamante, ele depois de lapidado aí, né, uma pedra muito importante, muito rica e a mais dura, considerada mais densa. Ela é utilizada também na perfuração aí de solo. Olha só, você utilizar o diamante para perfurar outros solos, né? E os minerais também não metálicos. Os minerais não metálicos, considerados como o enxofre, o talco e também o sal. São os tipos de minerais que nós vimos aí nas nossas aulas anteriores. Falamos sobre os minerais no Brasil, a importância desses minerais, as jazidas de minerais encontradas aí no Brasil. Quais são os riscos que ocorrem, né, durante a questão da escavação, mas nós precisamos também, falamos da questão da comparação, né, ou a gente, ou no caso tem a escavação, processo aí de mineração, ou não tem, a gente fica sem esse recurso aí. Então foi outra característica que nós vimos também. Os combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis também aí muito relacionados às questões aí, como questões minerais, como por exemplo o petróleo, né? Ele é um importante aí recurso mineral que nós temos. O carvão mineral também. O carvão mineral, ele se formou por um processo de sorrateamento no caso da árvore e das plantas, né, em terrenos pântanos. E o petróleo, ele é o resultado da decomposição do acúmulo de restos dos seres vivos no fundo dos mares e oceanos há milhares de anos, na era mesozoica. Então ele é encontrado nas camadas de rochas sedimentares. O que são rochas sedimentares? É o que? O processo, né, a apreensão de outras rochas. Rochas sedimentares é a apreensão de outras rochas e concentrando aí em algumas regiões, algumas partes do planeta, certinho? Aí nós temos o processo aí, olha só, esse daqui é o processo do carvão mineral, né? A acumulação de folhas, galhos, fragmentos de vegetação, restos de orgânicos. Aí essa camada, ela é comprimida, né? Ele é muito profundo e aí vai aparecendo outras camadas de solo, outras camadas de rocha. Com o aumento desse sorrateamento, vai passando, acontece que o que vai ocorrendo a pressão e o carvão vai ficando duro, né? Esse solo vai ficando duro e aí acarretando aí no carvão mineral, certinho? E esse aí é o petróleo, né? O processo do petróleo. Com o tempo, os sedimentos, eles vão acontecendo? São depositados no fundo dos oceanos, provocando a pressão, né? Sedimentação. Aí transformando os restos marinhos em petróleo. Então olha só como é que acontece esse processo também. E aqui é o processo de perfuração, tá? Outras camadas de rocha são formadas no assoalho, né? A pressão, ela vai impulsionando o petróleo por cima através das rochas e pode se formar um reservatório de onde é extraído aí pelas plataformas. Então é o processo aí do carvão mineral e do petróleo também, certo?
E aí ele vai falar do petróleo no Brasil, como é que ocorre o processo aí, né, petroquímico, que é uma empresa, no caso nós temos a Petrobras, que é uma empresa responsável pela exploração, produção, refinaria e comercialização do petróleo. O petróleo nacional é extraído dos poços dos continentes, principalmente aí dos poços submarinos que se localizam a certa distância da costa. A área, no caso de produtora aí do petróleo, Rio de Janeiro, né, no litoral da Bacia dos Campos, é um dos principais aí fornecedoras de petróleo, certinho? Os solos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os solos. Os solos, ele é um material composto de partículas ou grãos de minerais de materiais orgânicos, onde crescem plantas, diversos tipos de bactérias, insetos e outros seres vivos. Ele é produto do intemperismo, que é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos. Processos físicos, o que são esses processos físicos? Processo físico é a decomposição de bactérias, de produtos humanos também. Os processos químicos é a ação, a decomposição das chuvas, né, da corrente de chuvas aí. E biológicos, o que é o processo biológico? O processo biológico é o processo da própria natureza, do próprio solo, é fornecido pelo próprio solo, ou seja, o solo é que vai trabalhar por ele mesmo, certo? E aí o desgaste e o transporte e a acumulação dos sedimentos resultam do intemperismo conhecido como erosão, certinho, meus queridos? Aí nós temos as camadas do solo. Nós temos a primeira imagem aqui que eu vou colocar para vocês. Essa primeira imagem, ela vai apresentar as várias camadas do solo. Cada camada desse processo aí é chamado de horizonte A, horizonte B e horizonte C. No horizonte A, a camada mais superficial, mais novinha. No horizonte B, a camada mais rica em sais minerais, porque tem a mistura do solo antigo com o solo mais novo. E o horizonte C é composto principalmente de fragmentos da rocha matriz, ou seja, da rocha mais antiga, mais velha. Como é que eu vou saber disso na prática? Olha só, essa outra imagem do lado está mostrando perfeitamente cada camada, cada horizonte, horizonte A, B e C. Então a rocha mais antiga, o solo mais antigo até o solo mais novo. Ah, professora, mas é muito difícil. Não é não. Basta você ter um olhar geográfico, basta você observar cada horizonte. Esses horizontes, eles são bem perceptíveis, ok? Então, este foi o nosso conteúdo aí de geografia, rochas, solos e minerais. Para casa, páginas 50 e 51 do livro de geografia de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês e desta vez eu escolhi aí apenas o there is e there are para revisão, visto que é um conteúdo importantíssimo pensa comigo, isso daqui é presente, né? Vocês vão estudar passado ano que vem, forma disso daqui no passado. Então tem que ficar bem revisado, bem fixado para que ano que vem não sintam dificuldade, ok? Então, let's go! Como disse para vocês, isso aqui é questão de revisão, então a gente tem que partir aqui dessa parte da gramática. Forma singular, forma plural. Então aqui eu tenho afirmativa, negativa e interrogativa. Forma singular afirmativa, eu uso there seguido de is. Isso aqui na negativa vai ficar só a diferença mas not, there isn't. E a interrogativa, o verbo be pula lá para frente, is there. Aqui é o plural,
né? Como vocês bem sabem, forma afirmativa, there are. Forma negativa, there aren't. Só acrescentei o not. E a forma interrogativa, o be pulou lá pra frente, are there. E aí eu vou perguntar de coisas no plural, ok? Isso aqui é tudo resposta curta, tá? Yes e no, tá bom? Lembrando que eu tenho que falar no positivo 2 vezes e no negativo 2 vezes. O que é isso, teacher? Yes, there is, ou no, there isn't. Sim, tem, ou não, não tem. Da mesma forma eu tenho aqui no plural. Tem os exemplos que já foi lido na aula anterior, então espero que isso aqui sirva até para resolver os conteúdos, resolver as questões sobre esses conteúdos aqui, tá bom? Revisado essa tabelinha de regra, vamos aqui para questões. As atividades hoje vão ser 3, então pega o seu caderno, não vai precisar você desenhar este bedroom, apenas vocês vão observar para poder responder corretamente. Complete com there is ou there are. Então aqui, galera, todos esses substantivos vocês conhecem. T-shirt, books, scarf, pictures, books, de novo, palavra book novamente, laptop, papers. Esse vocabulário é simples. Sexto ano tem competência de ler e observar onde que está isso aqui, se tem ou se não tem neste quarto, para poder saber se é positivo, se é negativo, se é singular, se é plural, cada questão dessa. Dá um pause, responde bacana isso daí, tá bom? Porque a gente também vai ter a questão 2, que diz que vocês vão ter que responder. Já essa aqui é a resposta curta. Falei para vocês, responde positivo 2 vezes, responde negativo 2 vezes. O que é isso? Yes, there is ou no, there isn't. Yes, there are ou no, there aren't, tá bom? Dependendo aqui, já de antemão eu digo para vocês se atentarem ao verbo be no início da frase para poder responder corretamente aqui as respostas curtas, tá? Observando sempre a geladeira para ver, colocar a resposta correta, tá? Não é da cabecinha de vocês, não. Não precisa desenhar, é só prestar atenção no slide e nessa imagem e copiar corretamente as perguntas seguido das respostas. Então, cada pergunta dessa você vai pular uma linha, tá? Combinado? Agora eu vou explicar outra questão. A questão 3, vocês vão completar usando there is ou there isn't, there are ou there aren't para cada questão dessa. Então, dependendo aqui, você vai ter que entender o significado da frase para poder completar corretamente. Então, dá um pause também nesse vídeo, nessa parte, para você responder direitinho cada questão. E também aqui já vou dizendo para vocês que tem o exercício 4. I'm so sorry, eu disse que era só 3 atividades, mas na verdade eu passei 4, tá? Para ficar bem revisado mesmo. Observe aí, observe your bedroom, write the question using is there or are there and answer them. Então o que você vai fazer? Eu dei o exemplo da primeira palavrinha, wardrobe, que é o guarda-roupas. Is there a wardrobe? Eu já fiz a pergunta. Ora, não tem como responder para vocês. Não tem. Isso daqui, galera, é similar ao livro de vocês da aula passada. Só que quem formulou esses substantivos aqui foi a teacher. Fui eu que fiz essa questão. São um pouquinho diferente aí da aula passada. Então não esquentem a cabeça, pensem direitinho, pesquise o que significa cada palavrinha dessa daqui para você poder me responder se esses substantivos estão lá dentro do quarto de vocês, ok? Paciência um pouquinho, responde que a teacher já volta com a correção dos 4 exercícios. Conseguiu fazer? Sentiu dificuldade? Se sentiu, deixa anotadinho e traz essa dificuldade para o plantão Tira Dúvidas, ok? Vamos lá então. A primeira atividade, que era essa daqui, vocês tinham que observar essa imagem de quarto. Vamos lá. Primeira frase, there is a t-shirt on the bed. É verdade, ela está aqui. Questão 2, there are 2 books on the floor. Sim, tem 2 livros aqui no chão. Questão 3, there is a scarf on the floor. Sim, o cachecol está aqui no chão.
4. There are 4 pictures on the wall. Aqui, na verdade, são os quadros, né? Como é apenas um desenho, não tem ilustrado nada, mas sim, tem aí os quadros na parede. There are many books on the shelves. Tem aqui muitos livros nas prateleiras. There is a book on the bed. Sim, ele está aberto. Tem um livro aqui na cama. There is a laptop on the floor. Ele está bem aqui, ó, o laptop. E por último, there are some papers on the floor. Tá uma bagunça, na verdade, esse quarto. Uma das coisas que está jogada no chão são aqui as folhas de papéis. Então há sim papéis no chão. Não ficou nenhuma delas na negativa. Isso aqui era só se era singular ou plural, tá bom? Indo mais adiante, a questão 2, geração de short answer. Vamos ver como é que fica isso. Tem algum ovo na geladeira? Yes, sim, tem inclusive mais de um, porque é there are. Are there any eggs? Are there any onions? Tem aí alguma cebola? No, there aren't. Is there any lettuce in the fridge? No, there isn't. Não tem alface. Is there any milk in the fridge? Tem algum leite? Yes, there is. Tem bananas? Yes, there are. Is there a cake? Yes, there is. Are there any lemons? No, there aren't. Is there any pizza? No, there isn't. Tá bom? Isso aqui tudo correspondendo a essa imagem dessa geladeira. Indo mais adiante, exercício 3, complete usando aí a forma positiva, negativa, singular e plural de there be. Então a letra A, que diz sobre os 50 estados nos Estados Unidos. There are 50 states in the United States. B, I'm hungry. Aí é uma pessoa que falou aqui, I'm hungry. A outra respondeu aqui. There is a restaurant across the street. Tem um restaurante atravessando a rua. C, no polar bears at the South Pole. Então não tem, there aren't, não tem ursos polar lá no Polo Sul. A letra D. Is there, aqui já era uma pergunta, né? Is there something I can help you with? Tem alguma coisa que eu possa ajudar você? Essa aqui não é nenhuma interrogativa. Eu sei que é there is por causa do artigo. There is a woman in the picture. She is smiling. E por fim, there are only 3 days before the exam. Let's study. Há apenas 3 dias antes do teste, né, do exame. Vamos estudar. Isso aqui é só uma questão, não vai ter exame nenhum, tá bom? E por fim aqui o exercício 4, dei o exemplo do wardrobe. As respostas fica por conta de vocês, tá? No caso aqui, eu só posso corrigir as questões. Is there a bed? Is there a trash can? Tem lixeira? Are there shoes? Tem sapatos? Is there a chair? Tem cadeira? Is there a backpack? Tem mochila? Are there pencils? Tem lápis? Are there pictures? Tem imagens ou fotografias? Então, essas perguntas vocês vão responder relacionadas ao quarto de vocês. Se for positivo, yes, there is ou there are. Se for negativo, no, there isn't ou there aren't. Ok? Dito isso, revisado o conteúdo do verbo there be na forma singular plural, afirmativo e negativo, a gente atinge nosso objetivo de hoje e estou ansiosa para a nossa próxima aula, galerinha. Bye, bye! Olá, alunos do 6º ano, mais uma vez aqui, professora de ciências, para dar continuidade às nossas correções, tá? Então, hoje, dia 16/7, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página do livro didático, na página 33, 34 e 35. Lá em cima, vocês colocam a data de hoje, dia 16/7 de 2020, tá bom? Vamos lá. Atividades da página 33, questão número 8, que a gente corrigiu até a questão número 7. Então tá, 8.
Os rins são órgãos que filtram o sangue continuamente, retirando as impurezas que ele carrega e que precisam ser eliminadas do organismo. Algumas pessoas que apresentam problemas renais precisam realizar essa filtragem de maneira artificial, por um processo denominado hemodiálise. Nesse processo artificial, utiliza-se o filtro capilar, um aparelho formado por um conjunto de tubos bem finos que retira tudo o que é indesejável do sangue. Esse daqui é um processo para as pessoas que estão com os rins prejudicados ou que está com insuficiência. Aí retira aquele sangue, vai para uma máquina, tira todas as impurezas e ele volta para o corpo da pessoa, tá? Vamos lá. Com base nas informações do enunciado e em seus conhecimentos, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A. O sangue é uma mistura heterogênea? Verdadeiro. A gente sabe que o sangue ele é constituído por plasma, hemácias, plaquetas, leucócitos, que são os glóbulos brancos. Então é verdadeiro. B. O sangue é uma substância? Falso. Por quê? Porque uma substância é uma substância. Duas substâncias juntas é uma mistura. Então, já que ele tem o plasma, que ele tem as hemácias e plaquetas e tal, então eles não se consideram uma substância, sim uma mistura. Então, temos a correção aqui do lado. Falsa. O sangue é uma mistura heterogênea, não uma substância. C. Os rins realizam o processo de filtração para separar as substâncias tóxicas do organismo. Verdadeiro. Quem faz isso no sistema urinário são os rins. A hemodiálise é um processo de decantação das impurezas do sangue. Falso. O processo de decantação é quando você deixa de molho ali e aquilo ali vai sedimentando, a parte mais pesada fica no fundo. Então não é. Na verdade, o que ele faz é filtragem. Falsa. A hemodiálise é um processo de filtração do sangue para a retirada das substâncias tóxicas. Então, não é um processo de decantação, e sim de filtração. Então, resposta verdadeiro, falso, tá? Corrijam aí se vocês estiverem errado. Página 33, 9. A água com dejetos e impurezas que chega até as estações de tratamento de esgoto, ETEs, precisa passar por várias etapas até que seja liberada novamente para o ambiente. Em uma das etapas iniciais, o esgoto que chega na estação é enviado para tanques de decantação. Explique como ocorre esse processo de separação e o que acontece com a parte que foi separada. Temos a resposta, olha só. Na decantação, as partículas mais pesadas dos dejetos presentes no esgoto se depositam no tanque. Assim, o líquido restante sai do tanque com menos impurezas e vai para outro tanque na qual será tratado. Então, a parte mais pesada do sólido ele vai ficar ali no fundo, a parte ali, com menos impureza ela vai para outro tanque, para ali já vai ter outro procedimento, no processo ali da estação de tratamento. Questão número 10. Para que a água seja tratada, é necessário realizar um conjunto de procedimentos físicos e químicos com a finalidade de torná-la potável, ou seja, adequada ao consumo. De acordo com os processos envolvidos em uma estação de tratamento de água, ETA, responda as questões. A. Em que consiste a etapa referente à decantação? Resposta. A decantação consiste em deixar a água em repouso para que os resíduos sólidos mais pesados sejam depositados no fundo dos tanques, que isso aí é a sedimentação, e assim possam ser separados. Então, decantação, ela vai fazer isso. Tanto no ETA, que é o tratamento de água, quanto no ETA, que é o tratamento de esgoto, na parte da decantação vai fazer com que os sólidos eles fiquem lá no fundo e aí é retirado toda aquela parte com menos impureza para outro procedimento que vai continuar ali o processo de purificação. Essa água ainda não está potável ainda, vai passar por filtragem, vai passar produto, tudinho. Questão de AB, Página 34. Como é feita a eliminação dos micro-organismos da água? Isso aqui, gente, porque micro-organismos são coisas que passam com a água, são coisas minúsculas, microscópicas. Então não tem como se depositar no fundo, fazer filtragem, não, ele está ali junto com a água. Então, como que faz isso?
Resposta: a eliminação dos micro-organismos é feita pela adição de cloro. Então é uma das últimas partes, depois que tirou todas as impurezas ali, que chegou aquela água, ela chegou com toco de árvore, até com animais. Então foi tirado, passou pela decantação, pela filtração, mas mesmo assim aquela água ainda está com o que passou ainda, que são os micro-organismos bem pequenininhos. Então o que vai ser feito? Vão colocar cloro nessa água para matar os micro-organismos. Então tá, vamos para C. Porque ao final do processo a água pode receber uma dose de flúor. O flúor, gente, o acréscimo de flúor à água faz parte de um programa de prevenção contra a cárie. Então o governo ele faz isso, para favorecer, né, a população que escova os dentes com a água, né, que chega na sua torneira, já tem a flúor para prevenir contra a cárie dentária. Já é um favor aqui, um benefício para a população, né, para que ela já tenha menos possibilidades de ter cáries. Já é uma ajuda. Página 34, 11. O símbolo que representa a reciclagem é composto de setas, indicando um ciclo sem fim, que é daquela imagem ali. Isso é o símbolo da reciclagem. Além de reciclar o material, é importante também repensar sobre seus processos de produção, recusar o consumo exagerado e desnecessário, reaproveitar algo que parece inútil e reduzir a quantidade de lixo. Então temos 5 R's aqui, ó: reduzir, reaproveitar, recusar, repensar e reciclar. Vamos para a pergunta. Essas ações, conhecidas como a política dos 5 R's, fazem parte de um processo educativo que tem por objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos. Sobre esse assunto, responda as questões a seguir. A. Como os materiais podem ser reaproveitados em um ciclo infinito, como sugere os símbolos da reciclagem? Resposta: a partir do encaminhamento dos materiais para reciclagem, eles podem ser processados e reutilizados na indústria diversas vezes, tá ok? B. De que maneira a aplicação dos 5 R's pela população pode auxiliar na melhoria do ambiente? Bom, isso aqui vocês podem responder com as palavras de vocês, mas basicamente é assim, ó: a quantidade de matéria-prima retirada do ambiente será menor, garantindo assim os recursos naturais para gerações futuras. Então, quando você recicla, você evita que mais matéria-prima seja tirada da natureza. Então, você vai proporcionar que as outras gerações também tenham acesso a essas matérias-primas. Então, por isso é importante reciclar, fazer de tudo para que você não precise tirar isso da natureza, tá ok? Vamos lá, 12. Marque com um X as alternativas que correspondem às transformações químicas dos materiais. A gente sabe que tem as transformações físicas e as transformações químicas. Temos aqui A. Azedamento do leite. B. Formação de gelo. C. Apodrecimento de uma fruta. D. Queima de um fósforo. E. Amassar uma folha de papel. Então a resposta não é só uma, porque ali, ó, marque as alternativas. Então não significa que é só uma. Temos aqui a letra A, que é azedamento do leite. Então, quando há uma mudança no odor, na estrutura do produto, da matéria, é uma prova de que houve uma reação química ali. As bactérias, os fungos acabaram modificando ali as moléculas ali naquela decomposição. Formação de gelo não é, porque a água ela muda de estado físico, não é estado químico. Então a molécula dela vai permanecer quando ela estiver em estado líquido, quando ela formar gelo, ela vai ser a mesma molécula. Então não é. C. Apodrecimento de uma fruta, mesma coisa da A. Então também é para marcar aqui, porque quando acontece apodrecimento de uma fruta, há a decomposição e houve ali uma transformação química na fruta. D. Queima de um fósforo também, porque quando você reagiu, você acendeu ali o fósforo, você produziu ali outro gás, né? Então houve ali uma queima, o resultado disso foi um gás ali para a atmosfera. Então é uma transformação química. Amassar uma folha de papel? Não, porque só mudou fisicamente ali, foi uma mudança física.
13. Se o material sofre alterações em seu tamanho, forma e cor, mas continua com a mesma composição, significa que ocorreu uma transformação física, gente. Então tem a física e a química. No caso aqui ele só mudou fisicamente, mas dentro dele a composição é a mesma coisa, quimicamente falando. Então houve uma transformação física. 4. Quando nos alimentamos, várias transformações acontecem para que os alimentos sejam digeridos e os nutrientes absorvidos. Escreva um exemplo de transformação física e um de transformação química nos alimentos durante a digestão. Quando a gente vai comer, tem esses dois processos, então a gente vai falar qual que é agora. Física é a mastigação. Então você mastigou o alimento, ele se modificou ali através de seus dentes, você acabou triturando aquele alimento, você teve ali a mastigação física. Só que esse alimento ele foi lá para o seu estômago e ele teve a ação do suco gástrico pelas enzimas e quebrou as moléculas para que pudesse ser absorvida pelo nosso organismo, se destinando para cada célulazinha. Então houve quebra química das moléculas ali. Então, a exemplo temos física, mastigação, química, ação do suco gástrico no estômago, que quebra as moléculas. Então, aí se você estiver errado, passe uma borrachinha e coloque anotado corretamente no livro de vocês, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Se tiverem dúvidas, apareçam nos plantões. Preciso ver a carinha de vocês, ver se vocês estão aprendendo verdadeiramente, tá bom? Um abraço, até mais!